Oi, bom dia. Nós vamos começar o nosso culto a Deus, conversando, estudando, refletindo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, e buscando nela encontrar a revelação de Deus, o que Deus manifestou sobre ele e sobre a sua relação conosco, com os seres humanos, o que ele esteve e tem providenciado para que esse amor possa nos alcançar, possa nos abençoar, possa nos proteger, possa nos dar salvação, né? Então, o que é que ele tem providenciado em toda a história da humanidade para que tudo isso aconteça, atendendo aos anseios do seu imenso amor para com todo ser humano? No Salmo 119, versículo 109, a Bíblia diz assim: estou continuamente em perigo de vida. O salmista cantando para Deus, né? Estou continuamente em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. O interesse dele é uma boa, né? Um bom interesse, uma boa intenção, mas desvirtua um pouco da realidade. Bom, estou continuamente em perigo, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, a gente vai enfrentar aflições mesmo. Quem vai dizer se aquilo é uma aflição boa ou ruim é a maneira como você encara aquilo, não é? Uma mesma situação, uma mesma aflição pode fazer uma pessoa descer degraus em sua vida, em seus sentimentos, em suas emoções, etc. Mas também uma mesma situação pode levar pessoas a subir degraus. Né? Então, o problema não está nas aflições, está na maneira como você, né, se encontra diante daquela aflição. Mas aí o salmista diz: eu estou continuamente em perigo de vida, né? Todavia, não me esqueço da tua lei. Bom, aí é que está a incongruência da coisa, porque a lei do Senhor, por nós mesmos, por vontade própria, ela não casa, ela não é aceita, ela não é agradável a nós, digamos assim, tá? A lei do Senhor para nós é um peso, para nós como pessoas, porque a Bíblia diz que não há um justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque. Isso quer dizer que essas ordenanças, né, essa lei, tudo aquilo que é da vontade de Deus é desagradável para nós. Porém, a gente vai ver aqui o que é que diz a paráfrase terapêutica. Veja só a mudança disso. Somos bem-aventurados aqueles que nasceram de novo, né? Aqueles que passaram pelo novo nascimento. Somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça... Deixa eu tirar esse sinal aqui desse texto. Pronto. O Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, plantou sua lei em nosso coração. Ele plantou. E isso ele falou no Antigo Testamento. E é confirmado no Novo, lá no livro de Hebreus. Então, isso está dentro de um contexto da revelação de Deus. Faz parte da graça de Deus. Né? Então, ele plantou sua lei em nosso coração. E por causa disso, não temos esquecido dela. E, com isto, não temos estado em muitos perigos em nossa vida, ao contrário da situação do salmista, né? Então não temos estado nem em muitas aflições. Por quê? Porque a lei amorosa do Senhor, ele nos leva cada vez mais a sermos obedientes a ela, e isso faz com que a gente tenha menos aflições no mundo. A gente termina criando menos situações que venham prejudicar, que venham nos ferir, que venham criar problemas para nós. Então, temos menos aflições, porque ao atendermos a esta lei, ao termos o carinho e o respeito por ela, né, a gente termina produzindo menos problemas para nós mesmos.
Diante disso, temos dito o seguinte: o nosso culto matutino, ele busca saber, né, como e para que Deus, nos quer perto dele. Tá? Isso como resultado do seu amor. Então, temos aqui duas palavras que vão nos ajudar a entender como é que ele faz, né, para que a gente esteja perto dele. Primeira palavra é tolerância. Ele nos tolera. Então, o que é tolera? Há algum tempo atrás, a palavra tolerar tinha um sentido não muito legal, não muito bom. Era aquela ideia de... olha, eu não gosto, não quero, mas olha, eu tolero. Seria uma ideia ruim. Hoje já tem uma ideia boa, tem uma semântica melhor. É a ideia de que há algum prazer em tolerar, em aceitar as diferenças, em conviver com situações que não seriam da sua preferência. É como se fosse algo que lhe dá prazer, não é? Não aquilo que não é bom para você, que você não gosta, mas o fato de você aprender a conviver com isso. Então tem esse lado gostoso, esse lado bom da tolerância. Tá? E aí a gente pode ver com o próprio Deus, porque Deus nos ama, não concorda, não aceita nossas deficiências, nossos erros, nossas limitações, mas ele tem prazer em nos tolerar. Aí é outro gargalo, né, que as pessoas têm para entender Deus. Como é que Deus ama, não é? Como é que Deus quer pessoas que não querem ele, que não gostam dele, que falam mal dele e que agem contra ele? Isso dentro da visão de cada um, né? Porque assim, o que eu faço contrário a Deus, eu faço até entendendo que ele até aceita, que ele gosta. Mas se o outro lá fizer a mesma coisa, eu vou encontrar 1000 motivos para entender que Deus não gosta do que o outro faz. Né? É coisa nossa, faz parte dessa malignidade do velho homem que a gente tem. Né? Então, mas ele nos tolera. Né? Ele nos tolera. Aceitando como estamos, e ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Isso é tolerar. Venha do jeito que estão. Né? A segunda palavra é respeitando. Né? Ele nos respeita. Aceitando como somos. Entende? Então ele respeita. Eu não gosto do seu jeito de ser, do seu jeito de viver, do seu jeito de escolher as coisas. Eu não gosto, mas eu tolero. Agora eu também respeito o seu direito de querer coisas que eu não gosto. Eu respeito. Deus faz assim com a gente. Né? Deus respeita. Ele pode não gostar, ele pode não... Né? Não é do projeto dele, não é da vontade dele, mas ele respeita. Né? E somos convidados a fazer a mesma coisa. Se somos seguidores de Jesus, fazer a mesma coisa. Né? Respeitar. Porque na maioria das vezes, né, grande parte das coisas que a gente não gosta do outro, muitas vezes o outro pode estar certo e a gente está errado. Né? Muitas vezes podem estar certos. Eis que estou à porta e bato, é o que ele fala. Né? Eis que estou à porta e bato. Isso quer dizer que ele respeita, ele não invade, ele não toma, ele não obriga, ele respeita. Tá? E para que ele nos quer perto dele? Para ter a gente perto dele, ele nos tolera e ele nos respeita, certo? Agora, por que ele quer a gente perto dele? Para desfrutarmos melhor da sua companhia abençoadora. Ele sabe e nos conhece bem do seguinte: quanto mais estamos próximos dele, mais desfrutamos, digamos assim, da vida, mais desfrutamos da maneira de viver, mais saímos ganhando. Tá bom? Não é aquele ganho que o mundo lá oferece e atrai, não. É o que ele sabe que vai realmente nos dar a realização e a felicidade. Quanto mais próximos, não é, dele, mais a gente sai ganhando
com isso. E quando estamos ganhando com isso, porque estamos mais perto dele, aí também ele está atendendo aos anseios do seu amor para conosco. Quem ama quer o bem do outro. E se eu sei que perto de mim o outro vai ganhar mais, quanto mais perto ele está, mais eu fico feliz por tê-lo perto de mim. Tá bom? Então é isso basicamente que ocorre nessa relação de Deus conosco. Falando sobre o culto a Deus. O culto a Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários, né? Irmã Juliana, muito bom dia. Então, deixa eu botar aqui sobre o verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus, hoje a gente vai lembrar aqui, é ser sal da terra. Tá? Ser sal da terra. Ser luz e ser sal da terra. Hoje a gente vamos nos prender um pouquinho ao ser sal da terra. Isso é o verdadeiro culto a Deus. Entende? O blá 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 que a gente faz não é o verdadeiro culto a Deus. Aquilo qualquer um faz, em qualquer circunstância. Já falamos aqui até dos generais de Hitler que faziam isso até melhores do que nós, né? Mas durante a semana estava matando, perseguindo e prejudicando pessoas. Então aquilo é blá blá blá, conversa fiada. Então tem gente que faz melhor do que a gente e, no entanto, não significa nada. Agora, o verdadeiro culto a Deus é ser sal da terra. Tá? É ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas. O que é ser um sal da terra? Bom, pode-se usar muitas características para isso, mas a gente pode falar daqui o seguinte: é despertar muitas utilidades. Tá? É ser sal da terra, digamos, frear as pessoas de seus erros. Já viu aquela coisa de que, olhe, fulano, não faz isso não, que cicrano está aqui. Não é no sentido pejorativo. Olha, aqui está aqui esse nojo. Então não faz isso aí não, que aqui está esse abusado, esse reclamador, esse crítico, esse julgador. Não é esse o sentido não. O sentido é assim, a sua presença termina impedindo que as pessoas, né, ajam de maneira errada. Mas de maneira simpática, de maneira agradável. Não é medo de você, não é medo da sua língua, não é medo da sua prepotência, não. É porque há um respeito com você. Você, então, é um freio. Né? As pessoas deixam de fazer certas coisas erradas por causa da sua presença. É esse sentido de sal da terra. Tá? O que mais aqui? É temperar, harmonizar as relações humanas, é pacificar. Esse é o papel do sal. Né? É harmonizar as relações humanas. Você não é instrumento de confusão, você é instrumento de pacificação. Você é aquele instrumento que está ali para criar um ambiente agradável. Né? Se surge uma intriga, um problema ou outro, você está ali para tentar resolver, harmonizar aquilo, porque faz parte de você criar esse ambiente no local onde você está. Né? Isso é despertar utilidades na vida das pessoas. A outra coisa que tem a ver com sal é descobrir virtude nas pessoas. É assim que o sal trabalha com os sabores. Né? Quando você vai comer uma coisa por ela mesma, ela pode ser até gostosa, mas quando você vai cozinhar sem sal, aquilo perde o gosto, aquilo fica desagradável, não há gosto naquilo, né? Mas quando você coloca o sal na pitada certa, aquilo tem o seu sabor despertado. Esse é o papel do sal. Entende? É descobrir as virtudes das pessoas, os sabores das pessoas. Cada um tem um sabor diferente. E a sua presença e a sua maneira de conviver com ela vai influenciar para que aqueles sabores sejam destacados, sejam vistos, entendidos pelas pessoas ao redor. Então, reconhecer, elogiar, incentivar e divulgar as virtudes das pessoas. Né? Quando a gente sai divulgando defeito das pessoas, a gente não está agindo como sal.
A gente está agindo como outra coisa qualquer, mas sal não. O sal é aquele que descobre os sabores e divulga. Né? Todo mundo tem suas virtudes, então você está ali e está mostrando isso para o mundo. Tá? O que mais? Recomendar, respeitar e admirar as pessoas. Todo mundo tem o que ser respeitado e admirado, né? Eu sempre lembro a experiência de uma senhora que elogiava todo mundo e alguém disse assim, vou pegar ela de algum jeito. E aí chegou para ela e disse assim, o que a senhora acha de Satanás? Ela disse, olha, ele tem 2 virtudes muito boas, muito invejadas. Não é possível, Satanás tem virtude? Que virtude a senhora vê em Satanás? Ela diz, olha, entre outras muitas virtudes, viu? Mas 2 são importantes. A primeira, ele é trabalhador. Ele não é uma pessoa preguiçosa, ele é trabalhador, ele é atuante, ele não perde tempo não. E segundo, ele é persistente. São 2 características que a gente tem que seguir, a gente tem que tomar isso como modelo. É a palavra dela. Né? Então, há esse aspecto. Se Satanás tem virtude, então qualquer outro, até mesmo os filhos dele, né, tem virtude também. E o papel do sal é despertar, não é? Recomendar, respeitar, admirar essas virtudes. E aí, estimular a autoestima. Quando você está estimulando, né, as autoestimas das pessoas por onde você passar. As pessoas respeitam você pelo tanto que você respeita elas, não é? Com suas virtudes, apesar dos seus defeitos. Tá bom? Então isso é adorar a Deus. Aquele blá 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 nosso, né? Ah, Deus, eu te amo, ah, Deus, não sei o quê. Ah, isso aí essa é bajulação barata, né? O verdadeiro culto é atuar, é fazer a diferença, é ser bênção, é ser sal. Sabe por quê? Porque Deus ama aquelas pessoas que você vai estar abençoando com seu comportamento, com a sua maneira de ser. Deus ama aquelas pessoas e você é um instrumento de Deus para abençoá-las. Então, é como uma mãe, não é? Mais importante são pessoas que cuidam dos filhos dela do que aqueles que ficam lá maltratando os filhos e bajulando ela. Tá? Fica lá naquela bajulação, você é uma mãe maravilhosa, você é aquela coisa, né, doentia e vomitável, né? Vomitável, que às vezes a gente faz muito, né? Mas na verdade o que Deus quer é que a gente seja instrumento para abençoar as pessoas que Ele ama, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, tá bom? Isso é o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Sobre o texto bíblico, vamos aqui, nós estamos no capítulo 4 de João. Deixa eu botar aqui nos comentários, né? Aqui tem a Maria Arideia. Bom dia, Maria Arideia. Aqui tem o Joel, né, Dutra, reverendo, pastor. Abraço, pastor. Seja bem-vindo. Bom dia. Deixe-me... Então, a reflexão, né, em João capítulo 4. Nós estamos no versículo 21 e 22, tá? Lembra que Jesus está falando com a mulher samaritana, já tentou explicar para ela, e eu gosto muito disso, porque dá para a gente compreender as nossas limitações. Ele já tentou explicar para aquela mulher coisas espirituais e ela, não é, fechada na sua maneira de ser, ela não conseguia entender. Agora Jesus vai usar outro instrumento para que ela possa compreender. O objetivo de Jesus não é falar da vida da mulher. O objetivo de Jesus é explicar para ela que ele tem o que ela precisa para a vida eterna dela. É isso que Jesus está preocupado. Não é nem o negócio de água. A água é apenas um instrumento, é uma figura, é uma ilustração que ele usou. O que ele quer mostrar para ela é que ele tem a solução para o problema dela, o problema espiritual dela, não é? Para a resposta que ela precisa dar ao convencimento que o Espírito já tem operado nela e em todas as pessoas.
Então é essa a preocupação de Jesus. Quando ele vai falar agora do marido, não é? Inclusive que não é o seu marido, você já teve 5, etc. Jesus não está querendo falar da vida da mulher, falar do pecado dela, porque o pecado dela, por pior que seja, não é maior do que o meu. Não é maior do que o meu, não é maior do que o de qualquer outra pessoa, porque o que ofende a Deus não é exatamente os pecados, mas é o estado de pecado. É esse que não pode ser perdoado. Entendeu? Se a pessoa permanece no estado de pecado, se ela não passa pelo novo nascimento, esse é o pecado que não pode ser perdoado. Não os pecados, né? As coisas que a gente faz, não é isso. Mas é o fato de estarmos ou não, nessa situação de pecado. É isso que Jesus está falando para ela. Aí, quando ele falou, não é isso, e ela, então, no versículo 19, ela diz, então tu és profeta. Nós conversamos sobre a diferença, não é, de profeta. A outra palavra que eu queria lembrar ontem é vidente. Tem pessoas que confundem, né, profeta com vidência. Profetai é proclamador. Vidente era aquela pessoa, ele que antevia as coisas, ele é que dizia, olha, vai acontecer isso e isso. Esse era um vidente. Alguns profetas foram videntes, mas a maioria deles não. Agora, o profeta agia muitas vezes com o recado de Deus assim, Deus está dizendo, me falando que vai acontecer isso e isso. Agora, não é ele que está antevendo, é Deus que está dizendo a ele para que ele falasse para o povo. Entendeu? O profeta não é um adivinhador. Adivinhador, em outras palavras, adivinhador é o vidente. O profeta não. Profetai é proclamador, né? Então você é um proclamador, você é um profeta que está conosco, né? E aí ela coloca, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que em Jerusalém, veja só, a mulher continuou sem entender. Queridos, ela está diante da melhor revelação de Deus, da melhor maneira de Deus se revelar, que era Jesus. A melhor maneira, a maneira mais perfeita de Deus se revelar era Jesus. E ela estava com dificuldade de entender. Como é que eu vou cobrar de Moisés que ele tenha entendido corretamente as coisas? Né? Então, como é que eu vou cobrar de Moisés? Vou exigir, vou dizer, Moisés, você está errado, olha, você errou em muita coisa. Não, eu também cometeria os mesmos erros. Que erros Moisés cometeu? Aí a gente lembra, né? Ele esteve diante da revelação do amor de Deus e entendeu que esse amor estava mandando ele entrar numa terra para matar muita gente. Jesus jamais orientaria isso, mas Moisés entendeu. Entendeu? Moisés entendeu. E agora, então, está aqui Jesus falando para essa mulher e ela sem entender. Disse-lhe Jesus, versículo 21, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Né? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí está toda um envolvimento de Jesus com os preconceitos da época, onde o judeu é mais importante do que o samaritano. Entende? Aí agiu como um bom judeu. Claro, a gente tem que entender. Eu, por exemplo, tenho dúvida. Eu entendo que Jesus não diria isso. Mas 60 anos depois, João, evangelista, está afirmando, 60 anos depois, está afirmando que Jesus disse, olha, mulher, a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus? Será? E Melquisedeque foi salvo como? Ele nem judeu era. Vem de onde aquela salvação? E outros que foram salvos fora de Israel, fora dos judeus? E outros que nunca tiveram contato com os judeus e foram salvos? De onde vem? De onde veio a salvação daquelas pessoas? Essa palavra aí eu tenho dificuldade de entender de Jesus. Entendeu? Respeito João, né? O que ele está querendo falar aqui para os gnósticos no texto de João, mas entender que Jesus disse, olha, vocês estão perdidos, porque a salvação vem dos judeus. Dos judeus? Aquele monte de gente que não tem nada a ver com Deus?
Até hoje. Não tem nada a ver com Deus. Foi aqueles religiosos ali que tiveram que até hoje rejeitam Jesus. Rejeitam mesmo, totalmente. Eu tenho lembrado aqui que todas as religiões do mundo, em geral, entendem que Jesus foi, no mínimo, um profeta de Deus. Todas as religiões. O povo judeu não. Rejeita com unhas e dentes. Jesus não foi nada. Foi a única coisa que Jesus presta naquela região lá é porque dá turismo. Um monte de gente vai lá para poder dizer que é cristão e que precisa pisar onde Jesus pisou, né? Essa romaria, essa necessidade que a gente tem de, né? Essa coisa profana, essa coisa pagã que a gente tem, onde essa palavra de Jesus, né? Não é lá nem lá, é em você. Mas a gente cai a gente critica e comete os mesmos erros daquilo que a gente critica, né? Então, Jesus dizer isso, olhe, impossível, né? A salvação vem do judeu? De maneira nenhuma. Pelo contrário, né? Algumas pessoas, eu tenho dito aqui, algumas pessoas dizem assim, mas por que ele veio pelos judeus? Porque os judeus eram a melhor... Já li muito isso, teólogos falando, não é? Jesus veio pelos judeus porque os judeus eram o povo menos pagão, digamos assim, na face da terra. Será? Ou será que veio por eles porque eles eram os mais prepotentes entre todas as religiões? Porque eles eram prepotentes em relação a qualquer outra crença? Porque eles se sentiam superiores aos outros? Então Jesus veio da lama, é o caso do lírio, nasceu da lama, do pior, nasceu no pior, para poder então alcançar os demais menos piores. Né? Então tem isso. Até hoje esse povo rejeita, quer dizer, esse povo não, Deus não é capaz de dar qualquer luz para essa gente. Entende? Então isso tem que ser visto. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação... Os samaritanos não conheciam Deus? Os samaritanos não conheciam Deus? Não conheciam a vontade de Deus? A arrogância dos samaritanos é porque eles se sentiam mais conhecedores de Deus do que os judeus, porque o que é que eles argumentavam, e argumentam até hoje, porque ainda existem samaritanos por aí, né? Existem os religiosos, né? Tem um nome, messiânicos, parece-me, tem um nome próprio do grupo que segue exatamente aquilo. Por quê? Qual a diferença? Os judeus... Não é? Acrescentaram à Bíblia deles, aqueles 5 primeiros livros de Moisés, os judeus acrescentaram os outros, ao todo são 39, acrescentaram mais 34 livros, tá bom? Aceitando como sendo da parte de Deus, como sendo livros inspirados. E os samaritanos não, nós somos puros, porque nós só estamos com as leis de Moisés. Não aceitamos essa Bíblia que vocês têm. Arrogância também, né? Eu acredito que uma arrogância um pouco menor do que a dos judeus, mas uma grande arrogância. Entendeu? O meu Deus nos fez mais puros do que vocês. Coisas que nós também temos nas nossas tolices, né? E eu tenho lembrado que Jesus disse aos apóstolos, olhe, eu tenho outras ovelhas fora desse aprisco. Mas a gente esquece, a nossa arrogância é tão grande que a gente esquece disso. Não, ninguém é ovelha do Senhor, só nós. Arrogância, coisa doentia, coisa pequena, né? Que nós temos muito, muito. Criticamos os judeus, mas somos iguaizinhos, né? Olha, religião é uma maravilha, mas é capaz de fazer-nos, né, as pessoas, a depender de cada um, viu? Não é culpa da religião, não. A depender de cada um, é capaz de nos fazer pessoas mais doentes sobre a face da terra. A gente faz coisas absurdas. Aliás, olha o exemplo dos judeus, né? Mataram Jesus, crucificaram Jesus, fizeram tudo aquilo com Jesus, usando o nome de Deus. É em nome do Senhor que a gente quer isso aí. Matar. Jesus podia ser o maior herege do mundo. Mas Deus mandar matar e a gente matar para agradar. Que Deus é esse? Agradar a Deus matando?
Isso não é Deus, não. Isso é outra coisa. Mas somos capazes de fazer isso, coisa pior, usando a religião. Quem é o nosso inimigo não é o não religioso, é o religioso. O religioso é que é o grande perigo deste mundo e contra o evangelho, contra o cristianismo. Tá bom? Muito bem, vamos aqui para o outro tema. Amanhã a gente continua esse texto aqui. Vamos falar sobre incômodos, né? O que deveria nos incomodar como cristãos neste mundo? Como cristãos, seguidores de Jesus, tá? Deixa eu botar aqui. A gente vai falar hoje sobre... Deixa eu ler aqui esse texto de incômodo, né? É de Paulo, ele diz assim: exorto que pelo amor de Deus, por todas as pessoas, como verdadeiro culto racional agradável a ele, sejam inconformados com este mundo dominado por Mamon. Renovem as vossas mentes, focando em serem luz e sal divinos para todas as pessoas, e assim viverão o que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos 12, 1 a 2. Pronto. O que eu queria chamar a atenção, o que deveria nos incomodar como cristãos é isso aqui. Rejeição dos Estados Unidos à imigração latino-americana. Isso deveria nos incomodar muito. A rejeição dura, perversa, né? Agora veja aqui o texto, diz assim: até onde é cristianismo ou humanidade, o que acontece lá na Polônia em relação aos asiáticos, no resto da Europa em relação aos africanos e nos Estados Unidos em relação aos latinos-americanos. O que acontece lá? O que há de cristianismo naquilo? Tá? O que há de cristianismo naquilo? Ou de humanidade naquilo? Lembra que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males? Né? Lembra, falamos ontem, um dos motivos por que Jesus mandou aquele rapaz rico ir vender tudo, distribuir aos pobres e segui-lo? O amor ao dinheiro impede as pessoas de obedecerem ao Senhor. E aí essa desumanidade se torna normal, comum. Entendeu? Então veja. Por questões econômicas no passado e no presente, esses países que eu mencionei promovem o subdesenvolvimento de muitas nações subalternas. Muitas nações subalternas. E depois fecham as fronteiras para não repartir o que roubaram desses povos. Vão lá, assaltam, trazem para os países deles, depois colocam, muralhas para que ninguém venha buscar o que eles tiraram de lá. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu na América. Aconteceu e acontece. O que mais? Países ricos fazem 1000 ações para se imporem como ricos, atraentes, cheios de oportunidades. Não é essa a conversa? Cheios de... Todo mundo se dá bem lá. É a propaganda que eles fazem, né? Cheios de oportunidades para exibirem suas vaidades e prepotências. Jogam ao relento os que se deixam seduzir por esta propaganda. Jogam ao relento. Enquanto a Polônia colocou o exército para fazer muralhas em suas fronteiras, para não deixar aquele... Está acontecendo lá agora. Entendeu? Enquanto a Polônia... Veja só que coisa, que diferença. O que é água para vinho, queridos? O que é joio para trigo? Veja só. Enquanto a Polônia colocou o exército para fazer muralhas em suas fronteiras, a Europa coloca a marinha. Os Estados Unidos colocam altos muros e polícia montada para chicotear os haitianos e outros. A gente viu isso na reportagem aí. Enquanto está tudo isso acontecendo, o México, presta atenção, o que é espírito cristão.
Enquanto isso está acontecendo por aí, e todo mundo está envaidecido, e todo mundo encontrando argumento. A Europa tem argumentos mirabolantes para agir dessa forma. A Polônia, ontem eu vi uma reportagem sobre isso. Estados Unidos, eles lá, não é? Governo, esse atual governo disse que ia mudar isso, está fazendo a mesma coisa de antes, porque não é eles, é do espírito econômico da coisa, né? Então, enquanto isso está acontecendo, presta atenção, o México deu visto para que todos tenham a oportunidade de trabalhar e terem uma vida digna em seu país. Todos, mais de 1.000 e tantas pessoas receberam visto para poderem trabalhar, para poderem conviver com os mexicanos e pelo menos terem uma vida digna naquele país. Viu a diferença de trigo para joio? O México é um país rico como o vizinho que faz muralha? Se rico for para o céu, vira um inferno. Porque eles não conseguem ter uma visão cristã. Eles não conseguem ter uma visão de coletividade. Então aqui, em vez de acharmos isso normal, como cristãos que somos, ou que dizemos ser, em vez de acharmos isso normal, ou até apoiarmos estas desumanidades, ou até participarmos dessa diabrura, sabe o que muitos fazem? Em vez de reclamar, em vez de tomar uma posição, não. Eu conheço muitos cristãos que inventaram mentiras e foram contra as leis e queriam descobrir maneiras 1000 para poder entrar nesses países. E outra coisa, pedindo oração. Irmãos, orem, porque eu vou agora lá para a embaixada americana, porque eu vou mentir para poder eles me darem um visto. Não falaram mentir, né? Ainda não tem essa coragem de falar mentir. Mas quando dizem que vão para lá, estão pedindo oração, é porque lá vão mentir. Vão levar documentos errados, vão levar uma série de coisas para poder conseguir o visto. Entendeu? Mesma coisa nesses outros países aí. Então, em vez de fazermos esses papéis, né, isso deveria ser alvo de nosso reclame pacífico. Isso deveria incomodar os cristãos. Essa desumanidade desses países metidos a rico. É por isso que tem tanto suicídio e tanta coisa lá, porque de humanidade não tem nada. Né? Em vez de, então, estarmos tomando posição sobre isso, né? E nos incomodando com isso, a gente muitas vezes tem silenciado. Alguns até aplaudem, outros até favorecem, para que tudo continue desse jeito. Isso deveria nos incomodar como cristãos, tá? Pelo menos, já que dizemos e fazemos questão de dizer que somos cristãos, tá? Muito bem. Falando sobre declaração doutrinária. Deixa eu ver aqui o nosso horário. Ok. Nós temos 1 minuto só? Vamos ver aqui. Declaração doutrinária. Nós estamos atualmente conversando sobre o único Deus, tá? O único Deus. Então diz assim: o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente e onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. A gente já chamou a atenção de alguns aspectos. A gente diz que realmente é o único Deus vivo e verdadeiro. Agora é preciso entender que esse único Deus vivo e verdadeiro se manifestou, se revelou, e as pessoas no mundo todo que tiveram acesso, né, e têm acesso a essa revelação, eles entendem dentro de seus limites. Moisés entendeu dentro dos limites dele, dentro dos preconceitos dele. Eu falei aqui, neste instante, uma das coisas absurdas de Moisés, né? Outros entenderam também dentro dos seus limites.
Né? Até conversamos ontem sobre o aspecto de essa ideia de ontem ou antes de ontem, né? A ideia de por que tem povos que acreditam em deuses, mais de um Deus, tá? E expliquei sobre em cima daquela palavra de Gênesis, né? Quando diz façamos o homem a nossa imagem. O que é que os judeus falam sobre aquilo e o que então deu a entender para uma quantidade de pessoas que acreditam em vários deuses. A outra coisa que já falamos é que é espírito pessoal, eterno e imutável. E hoje eu queria lembrar que ele é onipotente. Onipotente. Eu vou ficar somente aqui por causa do horário, mas eu queria chamar bem a atenção sobre isso. Ele é onipotente. O que é onipotente? Em tese, onipotente quer dizer ele pode fazer qualquer coisa. Isso é em tese. Ele tem poder para tudo, não é? Para tudo que for para acontecer, ele tem poder para isso, em tese. Mas ele pode fazer qualquer coisa? Ele pode fazer todas as coisas? Não, não pode. Não pode, porque ele não consegue fazer nada que fira o seu amor, sua justiça e sua santidade. Ele pode mentir? Não. Mas ele não pode todas as coisas? Mas mentir não. Por que mentir ele não pode? Porque isso fere o amor, a justiça e a santidade. Ele pode pecar qualquer outro tipo de pecado? Não. Por que ele não pode pecar? Porque qualquer pecado fere o seu amor, sua justiça e a sua santidade. Entendeu? Então, em tese, ele pode todas as coisas. Todas. Mas, na prática, ele não consegue. Porque nada que fira o seu amor, sua justiça, sua santidade, ele pode fazer. Ele pode criar o diabo? Não. Então por que o diabo existe? É uma conversa para um outro dia. Mas ele não poderia. O diabo fere o amor dele, a justiça dele e a santidade dele. Ah, mas o diabo pode ter sido um anjo, não é? Que ele criou e que depois o anjo se tornou rebelde. O único capaz de ser rebelde é o homem, é o ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança. Nós temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal e ser respeitado por Deus com isso. Os anjos não têm isso. Os anjos foram feitos com a programação de serem totalmente obedientes. Tá bom? Só o ser humano é que pode desobedecer a Deus. Muito bem, eu só queria falar sobre essa questão da onipotência, para a gente também não sair confundindo aí. Então tem muita gente achando que Deus é onipotente e pode fazer mal aos outros. Eu já vi gente orando, Senhor, faz com que isso aconteça com ele e tal, papapá. Deus não pode agir contra o seu amor, porque Deus ama aquela pessoa lá, né? Deus é justo e santo para com aquela pessoa, e ele não pode fazer nada contra as pessoas, porque... né? Nem porque a gente pede, nem porque deixa de pedir. Ele não consegue fazer mal a ninguém. A ninguém. Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver aqui. O Facebook, ele tem algumas postagens que eu queria destacar nesse momento, tá bom? Deixa eu ver aqui se abre. Muito bem. Deixa eu colocar aqui na tela, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho ainda uns 5 minutinhos. Então deixa eu colocar aqui na tela Não, deixa eu primeiro atualizar o Facebook, né? Para a gente começar pelo culto de hoje. Aí agora eu coloco aqui na tela. Pronto, aqui está o Facebook. Deixa eu ajustar ele aqui. Muito bem, vamos aqui a ele. Vamos começar aqui pelo culto de hoje. Está aqui o culto de hoje. O culto de hoje, ele está curtido já, né? Por Nilzete Vieira, Joel Dutra, Maria Arideia, Golda Borges e Juliana Correia. Esses queridos, né, já curtiram o culto de hoje. E a gente fica muito feliz com cada um deles. Que Deus continue abençoando cada um, tá? Deixa-me ver mais aqui. Aqui estão os comentários. Aqui está o dia de hoje. O dia de hoje é o dia
quanto do mês? Hoje é 18, né? É dia do conselheiro tutelar do ocultismo e do barroco mineiro. É dia do líder comunitário no Rio de Janeiro. É dia nacional de combate ao racismo e do notário e registrador. É o dia o dia europeu dos antibióticos e para a proteção das crianças contra a exploração sexual e o abuso sexual. E é o dia mundial da doença pulmonar obstrutiva crônica. Dia do nascimento de Louis Jacques Mandé Daguerre, 1787, na França. Esse nome aqui eu não conheço exatamente, não pesquisei quem é a pessoa, mas deve ser alguém importante para a história da humanidade. Foi um dos instrumentos que Deus usou para abençoar a humanidade, tá bom? Aqui tem o vídeo, né, da nossa entrevista ontem com a Vânia Costa a respeito de família. Então, isso aqui é um vídeo que vai nos levar lá para essa entrevista. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui é só a chamada para aquela entrevista. Ok. Vamos ver mais. Aqui tem um vídeo, né, falando sobre direita e esquerda na Bíblia. Tá? É um vídeo, um estudo a respeito dessa questão tão confundida, tão mal, né? E outra coisa, de maneira consciente, tão mal entendida para, né, criar rótulos. Então, lá na Bíblia, esse estudo sobre direita e esquerda. Aqui tem sobre homossexualidade na Bíblia também. É um outro vídeo, estudo. Né? Então, é interessante que você dê uma lida, dê uma olhada, dê uma assistida, né, nesse vídeo. Aqui tem esse banner falando sobre a mente talibã. Mente talibã no cristianismo, joio de todos os tempos. O cristianismo sempre teve joio. Sempre. Né? Sempre teve joio. E grande parte deles com mentes talibãs. A gente fala mal do Talibã lá, mas o cristianismo está lotado de gente assim. Tem gente que só não mata outro por causa de uma outra circunstância, não por causa da sua religiosidade. Tá? A religiosidade delas é capaz de matar pessoas, entendeu? Mas não mata por várias circunstâncias. Mas se na mesma circunstância que os talibãs, eles matariam também. O cristianismo está assim, viu? Assim, de gente assim. Aqui tem um curso sobre vença a rotina conjugal, outro curso sobre terapia familiar, outro curso sobre psicanálise, né? Então, é só clicar, vai ter uma série de orientações sobre isso. Aqui tem, independente de igreja ou religião, um convite para que você passe pelo novo nascimento. Tá? Independente, não precisa de negócio de igreja, não precisa de negócio de religião, mas aqui tem orientações muito interessantes. E todo mundo precisa passar por isso. Tá bom? Independente de igreja, tá? E de religião. A gente tem confundido muito novo nascimento com religião e com igreja. E isso tem atrapalhado muito, né, pessoas de serem alcançadas pela misericórdia do Senhor. Aqui tem falando sobre o projeto social, Casa de Apoio. Aqui tem um vídeo muito interessante, todo mundo cuidando de todo mundo. Igreja é um hospital, e se não for, não é igreja, tem outro nome, é um clube, é o que seja, mas igreja deve ter o espírito de hospital. Aqui tem um comentário de um vídeo que eu assisti sobre Gandhi, né? E aqui está dizendo a vergonha que eu passei, né, assistindo o filme Gandhi. A vergonha. Eu sou religioso, igual àqueles que conviveram com Gandhi, para Gandhi passar o que passou. Ainda sobre Igreja Hospital. Aqui tem um banner sobre o meu ministério, o meu quarto ministério. Aqui tem um convite do Psicalme. E aqui tem, colhemos o que plantamos. Colhemos o que plantamos, tá? Aqui tem uma série de artigos que eu escrevi para um
um site de notícias aqui da cidade. Aqui tem sobre cristãos sem igreja também, entendeu? É um banner sobre isso. E aqui o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido por 7 pessoas. Essas pessoas são, deixa eu ver aqui, pronto. Reginaldo Trajano, Edemilson Rodrigues, Marcos Brandão, Juliana Correia, Ivete Espíndola, Maria Arideia e Nátia da Cruz Santos. Então esses queridos, né, curtiram aquele culto de ontem. Tá bom? Muito bem. Deixa eu tirar aqui o Facebook da tela. A gente vai aqui para o nosso momento de oração final. Nesse momento, a gente vai estar lendo. Deixa eu botar aqui nos comentários. Colocando nos comentários facilita para que as pessoas cheguem, não é, aqui nesse momento do culto, tá? É só para facilitar no futuro as pessoas que querem encontrar determinados momentos do nosso culto. Então, na oração aqui, temos aqui um poema que diz assim: Senhor, nosso amado Deus, neste culto, nesta manhã, nos apresentamos gratos a Ti, por estar trabalhando a nossa alma, fazendo milagres em nós, cada dia nos parecendo mais com Teu Filho Jesus, nos livrando de nós mesmos, nos fazendo ser a Tua luz. Imploramos, Senhor, com o que estás operando e nos abraça, que o mundo ao redor se beneficie, que seja abençoado e que, por Teu nome, para a Tua glória e por Tua graça, todo o mundo seja mais feliz por conviver conosco. Todas as pessoas sejam atraídas a Ti, atraídas ao Teu favor, por sermos o sal vivo que estás a nos fazer com Teu amor. Por favor, Senhor Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, por conhecermos, sentirmos e querermos o Teu amor, nos faça sempre pessoas inconformadas com este mundo, cristãos incomodados com a injustiça escancarada, a exploração gananciosa, maligna e compartilhada, cristãos indignados com esse sistema capitalista de Mamon. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por confortos aos enfermos teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoio e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem, ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Muito bem, essa é a nossa oração para este momento. E aqui o lembrete, né? O lembrete para hoje, na descrição deste culto, no lembrete 14, 15 e 16, você tem 3 cursos que vale a pena você dar uma olhada para saber se são cursos que lhe interessam. Né? No link 3, você tem falando sobre vídeos estudos que nós recomendamos que você assista. E amanhã, o que deveria nos incomodar em nossa nação, em nosso Brasil, tá? Como cristãos, tá bom? E hoje à noite, né, lá no PS Caps, Missão Esperança, a gente vai estar realizando o encontro de oração. A gente vai estar orando uns pelos outros e pelas necessidades em geral, né, que as pessoas mencionarem no encontro, tá bom? Isso faz parte do projeto do PS Caps, uma atividade de atendimento, de acolhimento espiritual às pessoas que precisarem, tá bom? O que mais? Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com seus colegas e amigos. O que é que você pode fazer para ser mais Jesus Cristo na relação com eles, tá bom? Então, descubra isso com Deus. E, na sua rede social, divulgue uma causa social. Isso vai lhe fazer bem e vai fazer bem a todos que lerem na sua rede social a esse respeito. A gente vai ficando por aqui.
Deixa eu colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo, tá bom? Que Deus continue abençoando e hoje seja um dia maravilhoso para você. Até mais.